mostrar quanto estou vivo na terra. Passou da era da raposa, querer nove caudas. Hoje a raposa quer encontrar a fonte da vida eterna. De tanto eu querer, eu nunca vou morrer. Pra sempre eu vou ser o pecado da ganância. Se tentar me prender, vou mostrar pra você quão grande é o poder do pecado da ganância. O mundo sem ela eu até... Mega Curioso apresenta 9 curiosidades malucas sobre a história do mundo. Belíssimos da Roma Antiga, talvez eles não fossem tão branquinhos e impecáveis como a gente imagina. Além de alguns serem amarelos, vermelhos e laranja bem fortes, eles também tinham pichações, palavrões, rabiscos e até anúncios e propagandas políticas. E eles eram bem parecidos com a que temos ainda hoje, com o nome do candidato e algum elogio genérico, tipo um homem digno. Já uns mais preguiçosos tinham apenas a sigla OVF, Ouro Vos Faciates, que quer dizer, por favor, vote nele. 2. A guerra mais longa da história foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Ela durou 116 anos. 3. Já a guerra mais curta da história foi entre Zanzibar e Inglaterra em 1896. O Zanzibar se rendeu aos 38 minutos de guerra. 4. O rei mais jovem de todos os tempos foi o rei Afonso XIII da Espanha. Ele já era rei 6 meses antes de nascer. 5. E sabe os reis do baralho? Cada um representa um antigo grande rei da história. Espadas, Rei Davi. Paus, Alexandre o Grande. Copas, Carlos Magno. Ouros, Júlio César. 6. Essa é pra você que fica pedindo as curiosidades sobre queijo. E só por isso essa animação já vale um like histórico aqui pra gente. Em 1835, um fazendeiro chamado Thomas Macon mandou para o presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, uma peça de 600 quilos de queijo cheddar como presente. Todos na Casa Branca tiveram que comer queijo por 2 anos. 7. E sabia que levou 110 anos para outro presidente dos Estados Unidos colocar os pés no Teatro Ford de Washington, onde Abraham Lincoln foi assassinado? Haja medo, hein? 8. Quando a gente pensa na Idade Média, é normal que a gente imagine uma galera sujinha que não tomava banho, certo? Pois é mais ou menos isso mesmo, mas o fato é que a ideia de tomar banho era super valorizada. E se lavar tinha uma importância tão grande que em 1399, o rei Henrique IV criou na Inglaterra a Ordem do Banho. A água simbolizava a purificação espiritual e os integrantes tinham que se banhar durante a cerimônia em que recebiam um título. Os membros são os Cavaleiros do Banho, e essa ordem existe até hoje. 9. E ainda na Idade Média, olha só que loucura, animais eram julgados por crimes assim como os humanos. Tem um caso em que 2 rebanhos de porcos atacaram uma criança e por isso foram julgados e condenados. E você acha que a justiça é cega? Que nada. Alguns porcos do rebanho foram considerados apenas como cúmplices e foram perdoados. A história do nosso mundo é maluca mesmo, mas não se preocupe, sempre vai ter espaço para maluquice aqui no Mega Curioso. Até a próxima animação! Vic Vaporub, 8 horas de alívio para dormir bem a noite toda. Vic. Mega Curioso apresenta 12 curiosidades aleatórias que vão explodir a sua cabeça. Vocês pediram tanto pela volta desse quadro que lá fomos nós juntar mais fatos que parecem até mentira, mas são só as verdades mais malucas mesmo. 1. Pilotos e comissários de bordo estão mais expostos à radiação do que funcionários de usinas nucleares, por culpa dos equipamentos elétricos da aeronave, da radiação cósmica e de tempestades solares. 2. O ditador Júlio César, quando era jovem, foi raptado por piratas e ficou super ofendido com o baixo resgate que eles pediram para devolvê-lo, tanto que ele ordenou que os piratas aumentassem o valor. 3. Em 2007, 14 esquilos foram pegos na fronteira do Irã e foram presos, acusados de espionagem. 4. Em 2006, o FBI plantou um informante em uma mesquita fingindo ser um muçulmano radical. Os muçulmanos da mesquita reportaram ele para o FBI. 5. Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler e Mussolini sofriam de ailurofobia, um medo irracional de gatos. 6. É ilegal matar o pé grande no Texas, caso você o encontre. 7. O algodão doce foi popularizado por um dentista. 8. Em 2012, um casal convidou a Rainha Elizabeth II para o seu casamento, só de zoas, e ela apareceu no casamento.
9. Cleópatra, a eterna rainha do Egito, era grega. 10. Uma laranja com casca flutua na água, enquanto uma laranja descascada afunda. 11. Um americano chamado S, de 44 anos, processou a MTV em 10 milhões de dólares por difamação e plágio contra a série Jackass. Coincidência. 12. A quarta chaminé do Titanic era falsa. Ela foi colocada para o navio parecer maior e mais simétrico. Doido, né? Seu celular tá ficando cheio de fotos e... Você deve ter se pegado pensando, e se eu voltasse no tempo? O que aconteceria? Bem, as variáveis são literalmente infinitas. Tudo dependeria do tempo em que ficaria lá e do espaço no qual você percorreria. Se você voltasse no passado, matasse seu pai e engravidasse sua mãe, logicamente você não teria nascido no futuro, pois seu pai nunca teria engravidado a sua mãe. Então como é que você conseguiu matar seu pai se você sequer nunca existiu? Então, essa loucura é o que chamamos de paradoxo temporal. E é sobre esses acontecimentos que vou falar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, é fundamental que você saiba o que é um paradoxo temporal. Bem, o paradoxo temporal é um fenômeno derivado das viagens no tempo para o passado, gerando resultados logicamente impossíveis de acontecer. Um bom exemplo é o paradoxo da causa e efeito, que diz bem assim: se o viajante altera algum evento no passado com o objetivo de mudar o futuro, assim que ele mudasse, deixaria de existir o motivo original no futuro e logicamente ele nunca teria precisado mudar o passado. Eu sei, você deve estar muito confuso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Na teoria da relatividade de Einstein, só duas coisas conseguem mudar o tempo: a gravidade e a velocidade. A velocidade acho que muitos de vocês conseguem entender. Se o Flash ele corre a uma velocidade equivalente à velocidade da luz, 1 minuto para ele já teriam passado horas para nós. E o conceito de gravidade é um pouco mais complexo. Toda matéria possui gravidade atuando sobre ela. E o conceito que visamos é o do espaço-tempo, ou seja, o espaço correlacionado com o tempo. Se a gravidade consegue deformar o espaço, com o tempo também. Ou seja, em um planeta onde a gravidade seja mais pesada que a da Terra, o tempo lá passará de forma mais rápida que a daqui, por causa da deformação que a mesma causou no espaço-tempo. Tendo em mente os requisitos para se viajar no tempo, é preciso entender as consequências da viagem no tempo. E com isso, usamos o tipo de paradoxo mais famoso: o paradoxo do avô. O paradoxo do avô consiste em uma pessoa viajar para o passado e então matar o seu avô sem mesmo seu pai ter nascido. Nesse ponto, cria-se a discussão: se você matou o seu avô e isso fez você nunca nascer, então você nunca existiu, e por isso você nunca matou o seu avô. E tecnicamente, é verdade, só depende do ponto de vista. A teoria que eu mais aceito sobre viagens temporais foi inicialmente introduzida no filme De Volta para o Futuro, em que toda vez que você causa um distúrbio temporal, seja voltando para o passado ou mudando algo importante, duas novas linhas do tempo são criadas. A primeira, onde você nunca existiu, ou seja, nada aconteceu, e a outra em que você existe e a sua ação no passado alterou no futuro. Eu gostaria muito de listar alguns tipos de paradoxos para vocês tentarem entender um pouquinho mais do que se passa na cabeça dessas pessoas. Bem, esse paradoxo se origina quando alguém do futuro dá uma informação do seu tempo para alguém do passado. Então essa informação passa a ser a fonte inicial da mesma informação, só que no passado. Exemplo, alguém cria uma máquina do tempo no futuro. Então volta para o passado e explica para alguém como criar tal máquina do tempo. Então a pessoa do passado cria a máquina do tempo no passado, mesmo ela já existindo no futuro. Dessa maneira, e sim dessa pessoa que recebeu a informação do passado. Isso pode ser enorme, pois no fim de tudo, a pessoa que recebeu as instruções de como criar tal máquina acaba se tornando dependente de criá-la, pois se ela não criar, em teoria, a máquina nunca mais existirá. Ou seja, isso vai gerar um loop de informação. Seu celular tá ficando cheio de fotos e vídeos e mais lento a cada dia que... Esse eu acho que é o paradoxo mais simples de entender. Como se fosse simples, né? Bem,
Desse se trata da pessoa ela viajar para um tempo onde ela nunca havia nascido. E estar nesse tempo, ela acaba se tornando parte do tempo, influenciando o seu futuro. Por exemplo, um robô inteligente volta para a época da Segunda Guerra Mundial. Então a sua tecnologia é utilizada por Hitler e os nazistas ganham a guerra. Além de ninguém saber como um robô estava naquela época, todo um futuro foi modificado pelo mesmo. Isso, além de modificar todo o conceito de robótica que ainda iria existir, ainda acabaria rolando o paradoxo que citei anteriormente, pois a informação da existência do robô surgiria naquele passado e não mais no futuro, aonde um Existe uma frase que ao longo do tempo foi mudando, não mais no futuro, aonde um dia ele já foi criado. Pois se no passado os robôs já existiam, como é que eles iriam inventar os robôs no futuro? Entendeu? É muito bizarro. Mas acho que se você conseguir linkar, faz sentido. Como o próprio nome diz, esse seria o paradoxo dos paradoxos. O que eu tô falando, velho? Imagina se você volta no passado e mata alguém, por exemplo, Alan Turing, o pai da computação. Algo que foi essencial para a criação das viagens no tempo, por exemplo. Logo, você matando ele, os computadores nunca teriam sido criados da forma que eles são criados hoje. Então, as viagens no tempo nunca teriam sido inventadas. E por isso, os paradoxos temporais nunca existiriam. Então, tal paradoxo não seria um paradoxo, pois os paradoxos não existem mais. Assim como viagens no tempo. Assim, não fazendo sentido você estar no passado, se a viagem no tempo nunca tenha sido criada. Criando um paradoxo. O paradoxo final. Eu sei, não faz sentido. Porque você criou um paradoxo de não haver mais paradoxos. É um paradoxo. Bem, se vocês quiserem viajar mais nesse mundo da ficção, recomendo 2 filmes na Netflix.